Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí começando essa quinta-feira. Começando 2h30 da tarde. Começando mais um dia com bate-papo de autores, muitas risadas e claro, né, gente? Livro por todas as partes, daquele jeito que a gente gosta. Hoje teremos live, se eu não me engano, até umas 10h30 da noite, né? E amanhã, sexta-feira. E depois a gente para e só volta na segunda-feira, tá bom? Antes da nossa autora entrar, é sempre bom lembrar que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar não só essa entrevista, mas todas as outras que já ocorreram e que vão ocorrer, tá? Esse ano tem Bienal, mês que vem a Bienal já tá... Ai, gente, bateu na porta. Depois de pensar, repensar, reunião, enfim, todo um boom aí, resolvemos que o do livro Não Me Livro vai promover entrevistas dentro da Bienal, tá? Eu não sei os dias, isso tudo ainda está sendo colocado dentro do cronograma, mas eu vou soltar para vocês, ou seja, em vez de estarmos aqui fazendo entrevista, estaremos fazendo na Bienal pessoalmente. Então os escritores que vão estar na Bienal, me mandem mensagem, Monique, quero participar, não sei o que, me mandem mensagem, que a gente vai estar organizando isso, tá bom? Temos aí um longo mês pela frente para organizar isso tudo e eu vou informando vocês gradativamente. Muito bem. Chega de lero-lero e vamos ao que interessa, bater papo literário. A gente vai conversar agora com a autora nacional Lizzie Evans. Deixa eu ver, inclusive, se ela já está aqui. Lucas, querido, um beijo. Lucas, que foi escritor de podcast, tem live dele aqui, tem episódio. Um beijo, Lucas. Nossa escritora ainda não entrou, deve estar meio perdida aí. Mas assim que ela entrar, a gente já chama ela. Deixa eu ver se ela entrou aqui. Não sei se é a primeira entrevista dela. Lucas, vamos à Bienal, Lucas. Ele tá falando aqui, bora. Quero só ver, hein? Nossa autora entrou aí. Opa. Olá! Olá! Tudo bem, querida? Seja bem-vinda! Muito obrigada! Você ainda está ansiosa, nervosa? Ah, com certeza! Sem sombra de dúvidas! A primeira entrevista que eu faço na vida! Você está brincando que eu estou aí ingressando você na primeira entrevista? Jura, mas pura verdade, embora eu tenha recebido um convite antes do seu, mas a sua entrevista está sendo a primeira. Ai, que maravilha, gente! Bom, antes de mais nada, quero super te agradecer o fato de você topar, bater papo, falar sobre o seu livro. Eu acho isso, essa ponte que vocês criam com os leitores, seguidores e ouvintes, importantíssimo, principalmente em ano de Bienal. Então, muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço o convite.
Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Santa Rita, próximo a João Pessoa, na Paraíba. João Pessoa, terra quente, isso aí. Que delícia. Conhece o Rio? Já fui, mas quando foi mais nova, com uns 15 anos eu já fui, mas assim, já foi boa parte da memória. Ah, tá na hora de renovar essa memória. Tem Bienal, você vai vir ou não? Ah, infelizmente não, né? Porque o livro é só e-book, embora seja meu sonho, quem sabe um ano que vem, ou porque eu já tô com um novo projetinho, né? E esse projetinho eu planejo ser físico. Então, assim, quem sabe... Maravilha! Vamos ter aí a oportunidade da gente trocar figurinha pessoalmente. Sim. Olívia, me fala uma coisa. Primeiro, Lizzie Evans. Esse é um nome artístico que você escolheu para publicar? Ou você realmente se chama Lizzie Evans? É um nome artístico, na verdade. Eu escolhi com uma parceira, uma leitora crítica, que eu estava vendo alguns nomes. E geralmente, né, meu mundo é ambientado lá fora, embora eu queira mudar isso, né? Geralmente eu corro lá pra fora. Aí ela fez, tu pode colocar um nome já, que é conhecido lá fora e tudo mais, pra ficar tudo em sincronia, né? Aí ela me ajudou a escolher esse nome. Muito bem. Eu tô aqui com o teu livro, O Amargo Verão. Aliás, essa capa tá muito sofisticada, essa capa. Gente, a capa dela tá muito moderna. Vocês não têm noção do quanto tá. E é muito lá fora mesmo, né? Porque essa casa no fundo é muito lá fora isso, gente. Amargo Verão, Lícia. Como é que surgiu esse título? É uma coisa bem curiosa. Esse livro inteiro, na verdade, esse conto, né? Porque eu não imaginava que eu ia fazer esse livro. Esse livro começou com uma proposta de aperfeiçoamento de escrita. Esse livro não era para nem ser publicado. Ele me foi proposto só como para aperfeiçoar a minha escrita, melhorar a construção de enredo, personagem, tudo mais. Tudo isso que a gente, né, que escreve um pouquinho, tem uma ciência que a gente precisa melhorar cada vez mais. Aí surgiu dessa proposta e o livro, né, começou com as minhas experiências, né, porque eu tive um curto período de tempo no qual eu perdi muita gente da minha família, né, e eu me inspirei principalmente na minha avó paterna, que teve um tumor, veio a falecer, enfim, já faz um bom tempo. A mãe da personagem, né, eu me inspirei na minha avó paterna. Muito bem. Você falou aí que você fez uma espécie de um curso para aprimorar a tua escrita e tal. Foi como uma oficina de escrita, é isso? Não. Eu tenho um leitor... Eu nunca fiz curso nenhum. Eu fiz assim... eu paguei um projeto chamado Projeto Aurora, no qual eu faço parte, sou parceira agora. E assim, eu sou apaixonada pelo projeto. E eles entraram como leitores críticos meus. Eu contratei 3 leitores críticos. E eles começaram com um antigo projeto. Um projeto que hoje está na gaveta, que é uma fantasia e tudo mais. O meu primeiro livro não é Amargo Verão. Eu tenho um chamado Acha, que é uma fantasia. E eles me ajudaram muito nesse livro, pegaram na minha mão, basicamente. E assim, a gente foi caminhando. Aí eles disseram assim, Jéssica, uma fantasia, né, é muito complexo de construir. Você pode praticar com outros gêneros, com outros formatos, antes de engrenar numa fantasia. E foi o que eu fiz. Acatei a sugestão deles e surgiu depois de muito sofrimento mesmo. Porque um conto, na verdade, não é fácil. Histórias curtas não é fácil de serem construídas. E essa tem 29 páginas, gente. Então, quer dizer, é um conto ali que joga no colo do leitor o prático e o objetivo. A gente estava falando isso
sobre isso ontem, com uma conquista também, que essa dinâmica de você fazer uma história em 20 páginas, 50 páginas, precisa realmente de muita habilidade para desenvolver, para jogar plot, para envolver o leitor, enfim, existem várias técnicas ali nesses micro, né, contos ou histórias. Agora, Olise, esse ponto que você tocou aí da leitura crítica, né, é muito interessante. Os leitores... Gente, leitor crítico é uma coisa. O coleguinha do que mora do lado é outra. Eu recebi uma escritora aqui no projeto que ela estava no Facebook postando as coisas, pediu opinião, se alguém podia dar uma opinião do livro dela. E essa pessoa pegou o livro dela, leu e esculhambou com ela a ponto dela querer parar de ser escritora. A leitura crítica é um processo importantíssimo na publicação do seu livro. Só que precisa ser feita por profissionais. Porque o profissional não vai pegar a opinião dele e jogar no seu colo. O profissional de leitura crítica vai amadurecer a tua história. Vai desenvolver a tua escrita. É um trabalho totalmente diferente do que a opinião do coleguinha do lado. Porque a opinião do coleguinha do lado vai dizer que há falta de descrição no teu enredo. Em muitos casos, se você botar muito detalhe, você afasta os seus leitores, já que excesso de descrição numa cena é cansativo. O profissional qualificado vai identificar isso na tua trama. Então, quando a autora acabou de falar aqui que pegou esse projeto com leitura crítica para amadurecer a história dela, ela já está 100 anos-luz na nossa frente. Porque o objetivo é esse. Amadurecer e criar uma história de excelência. Agora, Olise, esse teu livro, você demorou o quê? Quanto tempo para ele ficar pronto? Eu não sei te precisar exatamente, mas eu acredito que foram mais de 3 meses, eu acho. Porque, assim, eu fiz 2 leituras críticas desse livro antes da publicação. E um fato curioso, outro, né? Quando eu cheguei para publicar o livro, os meus leitores críticos, tá? Eles disseram assim, não acho que tá bom para publicar. Eles disseram, você pode amadurecer mais, você pode crescer mais, você pode aperfeiçoar aqui, ali. Óbvio que eles sempre me fizeram com incentivo, né? Não foi, tipo, me desmotivando. Mas eles me incentivaram muito, né, a crescer, a amadurecer antes de publicar o livro. E publicar o livro foi uma escolha minha. E assim... foi fundamental, porque assim, eu deixei esse livro, depois da leitura crítica, a Lilith, né, que é uma das fundadoras do projeto, ela disse assim, Jéssica, faz o seguinte, meu nome é Jéssica, tá? Faz o seguinte, bota ele na gaveta, e quando você pegar ele de novo e ler, e disser assim, não quero modificar mais nada, aí você faz a publicação. E foi o que eu fiz. Eu coloquei dentro da gaveta, esqueci o livro e continuei minha vida. Depois de um tempo, o livro veio à minha mente, peguei e comecei. Aí eu decidi publicar. Esse processo é o processo de marinar o livro. Você tem que deixar ele marinar. Você tem que deixar ele lá, esquece. Escreve outro livro. Escreve outro livro, esquece esse lá atrás. Daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, você volta a ler o teu livro. Você vai modificar ele. Essa parte do processo de publicação é interessantíssima. Porque você está tão afoito de publicar o teu livro, você quer tanto ele na tua mão, que você fala, eu não vou esperar nada. E aí é um erro atrás do outro. Um erro atrás do outro. Então deixa o livro de vocês marinar lá na gavetinha, gente. Bom, difícil, mas é um processo. É um processo. Amargo Verão. Essa capa, Liz, como é que você produziu? Foi uma luta. Outra luta. Porque eu tentei fazer capas, mas a capa que eu fazia não combinava com o enredo. E eu tentei muito, não consegui.
penei, procurei, fiz orçamento por várias pessoas. Inclusive, acho que eu já vi alguém comentando aqui na live contigo a respeito desse capista, o Lípicos. Sim. Eu fiz com ele. Eu tava assim tão afoita de tanta opinião. Eu não pedi opinião no livro, né, no enredo, mas na construção, mas na capa eu pedi. Aí eu fiquei um pouco confusa na hora de escolher. Ele fez, como é que tu quer que eu faça a tua capa? E assim, eu trabalho tanto com as minhas parcerias, quanto as pessoas que eu pago para fazer alguma coisa, né? Enfim, com liberdade de expressão. Eu não gosto muito de podar ninguém, tipo, eu quero que seja assim, assado e tudo mais. Aí eu disse pra ele, ó, tu faz e eu te deixo livre pra tu fazer a capa do jeito que você imaginar, porque às vezes a ideia que a pessoa vai ter pode ser melhor do que a que eu tenho. E se eu dou um norte, digo, cara, assim, assado, às vezes a pessoa acaba se anulando e não dando uma capa melhor do que eu e ela queríamos, né? Sim. Isso acontece. É a visão do profissional, né? A gente joga lá no colo dele. Ele entregou essa capa e, tipo, meu Deus, eu amei. Todo mundo que eu mostrei amou junto. E disse, nossa, todo mundo sabia um pouquinho do enredo, tinha ciência de mais ou menos como funcionava. Fez, nossa, essa capa representa, sim, o livro. É unânime. Tem uma frase de efeito aqui que diz o seguinte: nem todos os dias... Eu não enxergo. Nem todos os dias do verão, é isso? Nem todos os dias do verão são ensolarados. Sim. Alguns são tempestuosos. Frase de efeito. Essa frase eu criei. E eu tenho uma amiga que também é escritora. E eu enviei para ela, a gente ficou batendo cabeça. E ela foi melhorando a minha frase. E até que a gente chegou nesse ponto. Eu criei uma parte, ela criou a outra. Tanto tem no meu Instagram... De quem foi a frase que criou, né? Foi a Mércia. Aí nós duas criamos a frase e ficou. E assim, eu achei incrível, eu amei a frase. A Mércia é minha escritora também, a Mércia. Uma loura? Não. Eu acho que, se eu não me engano, ela tava na capa, ela tava com o cabelo um pouco ruivo, né? Na capa não, no perfil dela. Eu acho que eu sei quem é a minha escritora. Eu falei com ela ontem, eu acho. Bom, vamos aqui, Amargo Verão. Eu vou ler a sinopse para vocês se inteirarem ainda mais da história. Já que o livro aí, o e-book, que foi recém lançado, foi em julho, né, Olise? Sim, 21. Tá super pertinho. E assim, tá um sucesso, não tem um mês. E eu já consegui, assim... O que eu não imaginava, eu juro a você, eu não imaginava de forma nenhuma que teria toda essa repercussão, que as pessoas amariam tanto. Por isso eu tô tão surpresa, porque eu não imaginava, os leitores críticos não imaginavam, ninguém botava tanta fé nesse livro. Sim, tem mais de 25 avaliações. E foi lançado agora, gente, dia 21 de julho. Sim. Tem mais de 25 avaliações. Bom... Amber Mackenzie. Adoro esses nomes compostos, gente. Acho esses nomes muito bons. Muito clichê isso. Amber Mackenzie é uma típica jovem americana de 18 anos, com pais bem-sucedidos, um namorado quarterback. O que é quarterback? É o futebol americano dos Estados Unidos. Lá é bem comum isso, né? Sim. Inclusive, eu sou fã de uma série, acho que eu me inspirei nisso, uma série chamada All American, né, que tem protagonistas negros, voltada toda para essa conscientização lá fora, né, é um ponto bem sensível da série, eu sou apaixonada por essa série, viciei minha irmã, inclusive nessa série, e eu assisti, acho que eu me inspirei na hora de fazer esse quarterback nessa série. Eu também não entendo muita coisa do lado do negócio, né, eu só coloquei o... Muito bem, então quer dizer, a gente tem aí o típico jogador de futebol americano e a Amber que deve ser a líder de torcida, né? Que a gente vê muito isso nessa galera. Eu gostei ela como dançarina, como ela gosta de dança, né? Muito bem. O namorado quarterback e amigos tão populares quanto ela. Quem é a Amber? Amber Mackenzie.
Assim, eu já ouvi críticas, algumas coisas, assim, bem pontuais. Sobre, eu queria que os personagens fossem mais desenvolvidos, que a história fosse maior. Inclusive, tem gente me pedindo para que o livro, né, o conto, eu faça um romance e torne ele maior. E assim, quando eu construí a Ember, eu queria fazer ela realmente, digamos, não mais fútil, mas assim, que aproveitasse a vida realmente, a 100% da vida, bem extrovertida, porque eu ambientei, né, meu primeiro livro, a Asha é uma pessoa introvertida. Então eu queria trazer uma pessoa extrovertida para treinar, para ver a dinâmica diferente. Então eu trouxe a Ember como uma pessoa 100% extrovertida, de festa, de amigos e tudo mais. Então assim, a Ember, ela é bem festeira, uma festeira nata, digamos assim, né? E assim como eu digo no livro, eu também não deixei de lado os estudos e tudo mais. Então ela é um pouco aplicada, mas ela também não deixa de aproveitar a vida, de ter diversão. Isso é um atrito entre ela e a mãe, né? Pois é, mas ela tem 18 anos, né? Ela tá na fase. Ela exatamente. Eu acho uma esse maldade, é o ponto. Gente. 18 anos colocar o peso do mundo nas costas de uma menina ou de um menino de 18 anos que está começando a desabrochar na vida. Meter responsabilidade numa pessoa de 18 anos. 18 anos você quer dançar, você quer chegar de madrugada, você quer saber qual é a bebida que você gosta, com quem que você anda, você quer beijar na boca, você não quer problemas na sua vida aos 18, né? Exatamente. Esse é um atrito, né, das pessoas no livro, né? Porque elas falam assim, Lizzie, eu consegui entender tanto a mãe quanto a filha. Você conseguiu colocar os dois pontos de vista sem dizer quem tá certo ou tá errado. Eu simplesmente apresento os dois pontos de vista para você que lê e você escolhe quem você quer. Quem tá certo, quem tá errado, meio termo, enfim, você que decida aí. Esse foi um ponto, né, que me foi apresentado. Quer dizer, parece que a gente tem um conflito materno aí, né? Uhum. A Ember com a mãe, responsabilidade, diversão. Eu acho que isso é muito comum também, né, Lizzie? Na realidade, sim. A mãe colocar um peso ali no filho de 18 anos ou na filha de 18 anos. Você sai com 18, você fala assim, o que você quer fazer na faculdade? Você vai sair do segundo grau, vai direto para a faculdade. Sair da faculdade, já vai trabalhar. Sair do trabalho, você vai casar. Então, é tudo cronometrado. Né? Então, e quem sai da regra, né? Aí é crucificado quase. Exatamente. Eu hoje, se pudesse voltar aos 18, eu não teria saído do colegial e ido direto para a faculdade. Eu teria viajado também. Pelo menos uns 2 anos para me conhecer. Porque eu bati tanta cabeça na vida, gente. A gente bate, não só eu, sim, mas a gente bate cabeça na vida porque a gente está pressionado a fazer coisas que esperam de nós. O que tu sabe de 18 anos? Tu só sabe que tu gosta de dormir tarde. É isso. E acordar tarde. É isso que você sabe sobre você aos 18 anos. Que loucura. Bom, mas a relação conturbada com sua mãe, Madeline, traz turbulências ao seu mundo perfeito. Quem é a mãe dela, Madeline? Eu coloquei que a Madeline, né, é uma pessoa super bem sucedida na área profissional. E ela espera basicamente o mesmo da filha, né? Que ela seja bem sucedida. O que, assim, é a maioria dos pais, né? Que pai não deseja que seu filho seja bem sucedido, independente da área, né? Que ele curse. Mas outro ponto que eu quis trazer também, que é real, é basicamente a gente, né? Que é pai, que é mãe, enfim, eu não sou mais, enfim, só ponto assim do ponto de vista, que a gente projeta carreiras, projeta sonhos nossos, às vezes a gente não conclui algo, mas a gente espelha no filho o que a gente gostaria que ele fosse. Então, assim, eu coloquei, né, que um dos conflitos na trama é a Madeline é uma arquiteta, se eu não me engano, bem sucedida na área, e o pai dela é engenheiro, né, o John. E ela gostaria que a filha cursasse medicina ou até mesmo a própria área da mãe. A filha quer dançar, né? Ela quer ser dançarina. Então, assim,
outro conflito já nos primeiros capítulos, né? Que já traz, enfim, na trama. É como se fosse dançarina, o pior emprego do mundo, a pior atividade que ela poderia ter no mundo é ser dançarina, né, gente? Pelo amor de Deus, deixem os filhos de vocês seguirem os sonhos que eles têm. Não forcem nada, por experiência própria. Não forcem nada. É pior. Exatamente. Enquanto Amber se prepara para começar a faculdade, uma notícia inesperada abala sua vida e de sua mãe, posicionando-se em xeque seus planos para o futuro. Se você falar sobre essa notícia, é spoiler? Uhum. Não é o plot. Enfim, é um plot e não é um plot. Porque assim, tem gente que já falou assim, eu já esperava isso. Mas, embora eu fale, por experiência que eu recebi, né, de feedback do pessoal que leu, ela não estraga o final do livro. A emoção, o impacto, o tapa na cara que tem do livro continua sendo o mesmo. Foi o que o pessoal falou, né? Muito bem. A história, gente, tem 29 páginas. E aí, Liz, eu te pergunto, como é que você coloca conflito, turbulências, relacionamentos que são carregados em expectativas, um plot ali e acaba desenvolvendo isso tudo em 29 páginas? Então, eu tive muita ajuda, né, do projeto Aurora, meus leitores críticos, né, que eu sou assim, sou louca, apaixonada por eles, porque eles falam assim o que eu preciso ouvir literalmente, desde o começo foi assim, então eu sinto que é eles que me põem o pé, me deixar, eu tô no céu agora, né, com os leitores, com os elogios, tudo mais, eu tô lá no céu. Mas quando eu voltar para eles no novo livro, que eu já comecei, inclusive, eu volto pra terra. Eles me colocam assim de novo, eles me puxam pra terra e falam, vamos aterrissar, vamos pensar direitinho, pensar racionalmente, devagar. Aí eles me deram, eu comecei esse livro, eu fiz só até a parte em que a mãe descobre o negócio lá, o plot, né? Aí eu tinha terminado aí. Só que aí a minha leitora crítica, Lilith, mais uma vez, ela disse assim, então, não tá passando a mensagem, ainda falta um pedaço. Aí eu fiz, nossa, e agora como é que eu vou fazer? Ela me deu uma ideia de como terminar o final, eu fiz, aperfeiçoei, né, ela deu a ideia, a gente vai lapidando, aperfeiçoando, enfim. E no final, tem gente que chora, tem gente que não chora, mas algo bem interessante foi que ela me falou, né, nessa leitura crítica, quando a gente estava no bastidor, basicamente, foi o que o pessoal citou. A mesma impressão que ela teve de não ter tido início, meio e fim da história, foi o que o pessoal me falou justamente o que tinha. Ela fez, eu não gosto de ler contos, mas porque não tenho a sensação de ter início, meio e fim, mas no seu conto eu tive essa sensação e eu tô assim, nossa, ainda bem que eu ouvi ela. Ainda bem que eu ouvi quando ela falou, porque assim, eu lembrei da que tu falou, né, de a gente ouvir os leitores críticos, né, de procurar pessoas que te deem um feedback técnico, eu acho que essa é a palavra, né, não é só um feedback gostei, não gostei, melhora, é isso, aquilo. É te dar o porquê, é tipo, não gostei e explique, justifique sua resposta. Né, que a gente vê nas provas, né, que a gente tem ódio, né, a gente fala, não gostei, e por que você não gostou? É isso que a gente tem que saber, porque senão você fica perdido, só não gostei não serve, não ajuda muita coisa. Aí tem que dar um feedback do porquê, né? O técnico, por que não tá certo. Aí ela foi me disse, né, para fazer um final, né, com a mãe e a filha. E eu fiz. Inclusive, tem gente que queria que fosse maior que esse trecho, porque é muito curtinho, mas ao mesmo tempo eu não quis deixar muito longo, porque não tem, assim, é só um personagem, digamos assim, né, dando um plot. Então não faz sentido esticar muito, porque eu acho que ficaria muito chato, muito arrastado também, o que não acontece no meu livro, né? Outro feedback do pessoal, Jéssica, Lizzie, não tem, não sinto que a leitura é arrastada, né, rápida, direta, objetiva, enfim. Ô Lizzie, você pretende fazer uma continuação desse livro? Todo mundo me pergunta isso. Mas não, eu não, até o momento não, porque ele foi lançado assim com um propósito. Pode ser que daqui pra frente eu mude, mas enfim.
eu não pretendo fazer uma continuação desse livro. Ele é o único, inclusive, por isso que eu entrei, né, nesse livro, porque eu, nesse momento, como eu preciso construir a minha escrita, aperfeiçoar, descrição, enredo, enfim. Então, meu objetivo é fazer histórias menores e engraçando para maiores. Por exemplo, a Asha, né, que é o meu primeiro livro, ele tem 6... Eu entrei nesse projeto com uma trilogia, 3 livros. E eu saí do projeto com a saga de 6 ou 7 livros. Aí eu fiquei, né, Então, assim, até eu chegar na Asha, vai ser todo um rolê. Que é o meu sonho, eu sou louca por fantasia. Asha, o que é Asha? Asha é uma personagem, né, de fantasia. Vampiro, lobisomem, bruxa, a coisa toda, que eu sou apaixonada por esse mundo desde a adolescência. E assim, eu construí, essa foi a minha primeira experiência na escrita, né? Foi o livro que me fez entrar na escrita, que me fez querer escrever, foi a Asha. E a Asha já teve umas 3 ou 4 versões, enfim, eu já me perdi. Até cada vez aperfeiçoando, eu passei, um fato curioso, né? 6 anos para chegar em Amargo Verão, para publicar Amargo Verão, eu já escrevo há 6 anos com Asha, na mesma história. Empenhando na mesma história. E esse aí você publicou, Asha? Eu cheguei a publicar ele completinho. Então, eu tenho um trauma, o projeto que me ajudou, e ao mesmo tempo eles criaram esse trauma em mim, que eu cheguei lá com o livro completo. Aí eles chegaram lá e me apontaram muitas incoerências que eu tinha, né? Por falta de maturidade, enfim. Sim. E eles disseram, a gente refez o livro, eu e o Projeto Aurora, né? Os meus 3 leitores críticos, eles refizeram junto comigo o meu livro, todinho, do zero, digamos assim. A gente aproveitou algumas coisas e refez outras. Eles também fizeram alguns capítulos, né? Eu fiz os capítulos, eles aperfeiçoaram, enfim, para me mostrar, mais ou menos, me dar um norte. E tudo isso está fazendo minha escrita crescer num nível que eu fico assustada quando eu vejo o antigo livro, a minha antiga escrita e a minha nova escrita. Eu fico, nossa, como eu tô crescendo. É muito impressionante você ver essa mudança no papel. E Amargo Verão faz parte desse plano, né? É a minha primeira publicação e está sendo super bem aceita. E a maior elogio que tem é a minha escrita, por incrível que pareça. Eu recebi outro dia de uma parceira 3 estrelas. E no privado, ela olhou pra mim e falou assim, nossa, tua escrita é muito boa. Eu nunca fui tão incentivada na minha vida por tantas pessoas desconhecidas. Ela falou pra você que a tua escrita é muito boa e te deu 3 estrelas? Aham. Eu dava na cara dela. Porra! E ela não te deu 5, porque ela gostou tanto da tua história. Ela me deu 3 estrelas. Embora incrível, ela disse assim, tem gente que diz que o final é previsível e o impacto não perde, o final, né, não perde seu impacto. O seu brilho do final, né, a mensagem é passada para quem lê e não é perdido o impacto, mesmo sabendo o que vai acontecer. E tem gente que fez, ela disse assim, eu descobri 50% do plot, mas ainda assim fiquei surpresa. Aí eu assim... Então, porque ela te dá 3 estrelas, cara. Ela tinha que ter te dado 5. Não vejo uma parceria com esse tipo de gente, não. É facada nas tuas costas. Porra, não tem lógica. Se ela gostou da escrita, se ela sentiu que a mensagem foi passada, se ela se surpreendeu com a história e deu 3 estrelas, é sacanagem. Eu acho. Eu como escritora, eu acho. Eu encaro como elogio. Porque, assim, o meu mínimo de estrelas está sendo 3 estrelas. Para um escritor iniciante que tem independente. Você tá com 4,5 aqui, Lizzie. Exatamente. Então, assim, e já aumentou, tá? Porque, assim, quando eu vi, eu acho que eu tinha uns 19 comentários na Amazon, e sempre vez ou outra eu fico olhando lá no Scoob, na Amazon. Às vezes eu me enfio no post dos parceiros, né, que eles fazem, o povo comenta, eu vou lá curtir, falar com o pessoal, vou me intrometendo ali. E, assim, tá sendo um feedback super positivo. E ela deu 3 estrelas. E o meu mínimo tá sendo esse, 3 estrelas. Para um escritor iniciante, independente, como eu sempre me apresento pro pessoal. É esse, eu sou escritor iniciante, independente. Recentemente publiquei meu primeiro livro. E, assim, tá sendo só maravilhas. Mesmo sendo só 3 estrelas. É bem pouquinho, na verdade. É bem pouquinho mesmo de pessoas que me dão 3 estrelas. A grande maioria me dá 4 ou 5. A Marcela tá falando aqui, dava pelo menos 4, que sacanagem, né, Marcela?
Pô, gente. Bom. Mas assim, eu sempre peço a sinceridade, né, da pessoa. Vale ressaltar, assim, seja sincero com a sua resenha. Se não gostar, tá? Fala aí o que você não gostou. Ou se você gostar, também fala. Enfim, eu sempre peço sinceridade. Eu trabalho com resenha há muito tempo, né? Agora que eu tô parando, que eu não quero mais fazer resenha de livro. Mas eu trabalhei com resenha há muito tempo, conheço esse lado da divulgação e falta muito preparo, na verdade, de resenhistas que às vezes estão pagas para fazer uma resenha para atrair leitores e elas acabam expondo a própria opinião e isso acaba atrapalhando. Uhum. Eu tenho uma visão sobre isso, tá, gente? Eu, Monique, vocês podem não concordar comigo, mas quando você paga por um serviço, você tem que fazer da melhor maneira possível. Sim. Você está sendo paga para que o livro daquela autora tenha visibilidade positiva. E aí você faz uma resenha e fala, mas a escrita, nananã, você já afasta alguns leitores daquela história. E o intuito não é esse. Há um investimento ali dentro que precisa proporcionar visibilidade e engajamento. Então, eu vejo resenhas assim que, e aí ninguém tem o interesse. Então, eu já acho isso muito errado. Mas cada um tem uma opinião, né? A gente não vai entrar nesse mérito. Mas assim, só pontuando, tá, Monique? As minhas parcerias, em grande parte, maioria delas, está sendo gratuita, está sendo troca de divulgação, basicamente. Sim. Porque eu tive a sacada, né, de criar um feedback, um destaque no story, né, lá na bio, de feedbacks. E por sorte, eu tive essa ideia e só tive feedback positivo. O que eu não esperava. Mas aí eu fui e disse, e é assim, porque eu não tenho, como um escritor iniciante, independente, grana e esses dois que eu citei, a gente não andam juntos, né? Dinheiro e escritor já não anda junto, independente, então aí fica mais distante ainda. Aí eu tô fazendo assim, troca mesmo com a pessoa de divulgação, tipo, eu dou visibilidade ao trabalho dela e ela dá visibilidade ao meu. Sim. Exatamente, eu também não tenho tanta grana assim pra estar investindo. A permuta também é uma ótima estratégia. Mas também não fechem permuta com qualquer pessoa, gente. Pelo amor de Deus. Não vai escolher meio aleatório e fechando. Pelo amor de Deus, não faz isso. Estuda a primeira pessoa. Exatamente. Não é porque é permuta que tu vai jogar teu livro para ela. Pelo amor de Deus. Bom, o livro, como a gente falou ainda há pouco, foi muito bem avaliado. E aí, vamos conhecer um pouquinho aqui o que a galera tá falando desse livro. Tem uma leitora aqui que diz o seguinte: a reflexão e a carga dramática da história foram na medida certa. Talvez tenha dado a sensação de ser muito rápido, 29 páginas, aquilo que a gente estava falando. Mas por ser uma história curta, acho que encaixou muito bem. Gostei, hein? Eu achei os personagens bem desenvolvidos e fiquei do lado da mãe e da filha. Olha que legal. Porque eu achei que as duas, em algumas partes, estavam certas e outras não. Eu achei o final um pouco rápido. Podia ter parecido mais sobre a dúvida. Uhum. Não posso dar um spoiler. É isso que eu falo. Vou travei aqui, senão eu ia dar um spoiler. O conto é bem curtinho, bem objetivo. É uma reflexão... É uma boa reflexão e tem uma carga emocional gigantesca. Quer dizer, só tem elogios aqui. Gostei muito de conhecer a escrita da Lizzie e espero ter a oportunidade de ler outra obra dela. Pois é. Vem livro aí em 2023 ou 2024? Eu já ingressei no livro. Inclusive, já fiz leitura crítica desse livro com o projeto Aurora. E, assim, elas me deram dicas valiosas. Eu tô agora aperfeiçoando o resumo, né? Tô fazendo um resuminho, capítulo por capítulo, o que vai acontecer, para ter uma organização melhor, assim, na minha cabeça. Porque eu gosto de dizer que eu tenho a memória de um peixe dourado, né? Eu esqueço facilmente tudo. Aí eu tenho que anotar, porque senão eu esqueço. E se eu anotar demais, eu tenho esse problema também, né? Se eu anoto demais, eu fico já com vontade de começar o capítulo. Se eu anoto menos, eu não consigo lembrar depois. Aí eu tenho que achar o meu termo ali. Mas assim, eu tô escrevendo já, eu tenho até um destaque lá na minha bio, dizendo
novo livro, né? Já tem algumas coisas, algumas pessoas já pontuaram, e é um tema também incrível, que eu amei criar esse livro, né? E a pessoa, pelo menos o pessoal já tá gostando do que eu botei. Eu botei uma lista lá de músicas que o pessoal, nossa, é do meu tempo, então tá presente, não sei o quê, eu gostei da lista, da playlist, já promete, nananã. Enfim, então assim, o pessoal já tá amando. Esse seu livro, Amargo Verão, ele tem trilha sonora? Você colocou ou não? Não, nossa, sou uma blogueira iniciante. Né? Sou blogueira iniciante, escritora iniciante, essa coisa toda. Eu sou tudo iniciante. Porque assim, eu sofri tanto, muito mesmo, na criação de Amargo Verão, porque realmente foi muito difícil. Você contando assim, parece que eu não consigo passar para você o grau de dificuldade que eu senti em criar um conto. Porque assim, eu nunca li, tá? Eu nunca li, não. Eu li, pra você ter noção, eu li 2 contos na vida. Que eu lembre. Eu li uns 2 contos na vida. Um foi do Fábio Vera Cruz, um dos meus maiores incentivadores quando eu comecei a escrita, que ele me achou lá no Wattpad, enfim. E outro foi do Wanderson, né? Que foi um conto que ele me enviou, livro de terror, contos de terror. Eu li um pouquinho, e assim foram os únicos contos que eu gravei na memória. E também nunca escrevi contos na vida, nunca. Então esse foi o meu primeiro conto que eu escrevi e publiquei. E tá sendo esse absurdo. Muito bem. Tem outro leitor que está falando assim, o conto é curto e bem rápido. Porém, tem uns adolescentes que são absurdamente irritantes por acharem que eles estão sempre com a razão, mesmo sendo menor de idade, e estar bebendo. Isso aí deve ser pai, leitor mãe, com certeza, gente. E aí ele frisa, isso não é uma crítica escrita, e sim aos personagens. Isso deve ser mãe ou pai de adolescente. Eu gente. gosto dessas críticas porque eu consegui ser fidedigna, né? Consegui trazer a essência do adolescente para a trama. Eu vejo dessa forma. Exatamente. A história é simples, singela, vale a pena ler, pois descreve muito bem os problemas rotineiros entre adolescentes e seus pais. Olha aí, quem tem adolescente em casa. É só um dia comum na vida da adolescente. Parabéns pela autora, pelo conto. Gostei bastante. A reflexão é excelente. E também me fez lembrar das pessoas queridas que não estamos aqui. Realmente aproveitamos. E aí ele pergunta, realmente aproveitamos as pessoas que amamos? É uma boa indagação, né? Sim. É uma boa pergunta essa. A gente aproveita as pessoas que a gente realmente ama. Essa é a mensagem, né, que eu quero passar no livro. Será que a gente aproveita mesmo as pessoas? As pessoas estão conseguindo captar tranquilamente a minha mensagem nesse conto. Então está sendo assim só maravilhoso. Por isso que está fazendo sucesso, querida. É daí para melhor. Não pode esperar muito, não. Bom, para vocês conhecerem aí um pouquinho mais a autora, a Lizzie Evans, que é um nome artístico que ela escolheu, ela explicou por quê, tem 27 anos, nasceu em dezembro de 95. Meu Deus do céu, eu estava fazendo 95, gente. Na cidade de João Pessoa, Paraíba. A jovem Lizzie descobriu sua paixão pela escrita em meados do ano de 2018. Alguém te incentivou a escrever ou não? Veio não, de você. Nem a escrever, nem a ler, tá? Eu já incentivei, inclusive, a minha irmã, que hoje é louca por livros, mas, assim, eu também foi algo que eu gostei. Eu comecei a ler, julguem-me, tá? Mas eu comecei a ler Amanhecer, da Stephanie Meyer. Eu comecei no último livro, que eu tava, assim, tão ansiosa pra saber o que ia acontecer, que eu preciso ler. Você leu o último livro antes de ler os outros? E aí? Depois tu leu os outros? E o que você achou? Eu comecei. Hoje eu tenho umas críticas a fazer, né, e tudo mais. Mas, assim, eu gostei mais da Bela do livro. Tem gente que gosta ao contrário, né? A Lilith, né, ela gosta do contrário. Ela prefere o filme ao livro. Eu já sou o contrário. Eu prefiro o livro ao filme. Porque eu acho a Bela mais sarcástica
Eu gosto dessa característica, então me atrai melhor. Eu vejo destacando melhor no livro do que no filme. Então, assim, eu acho não, potencial. Você falou que começou pelo Amanhecer. Eu Uhum. confundi, achei que fosse o último do Sol da Meia-Noite, né? Qual foi o Não, último que ela lançou 10 anos depois? eu acho que é Foi só o da Sol da meia-noite mesmo, mas eu não Meia-Noite. li. Que é do ponto de vista do Então, Edward, né? Se eu não me engano. eu adorei a trilogia, a série, eu adorei o livro. Chegou nesse de 10 anos depois que ela escreveu na versão do Edward, eu falei, não é possível. Uma merda, ele não leia, uma merda, uma porcaria. Eu li Ela aquele que ela troca os personagens, lembra? Que ela bota o Edward mulher e a Bella homem. Eu cheguei a ler esse também. Gente, não é possível. Eu li. Não leiam o Sol da Meia-Noite, que é uma porcaria. Parem em Amanhecer, tá? Deixo aí a dica para vocês. Em 2018, enquanto ainda cursava a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, como é que você saiu de desenvolvimento de sistemas e foi para literatura, gente? Eu não faço ideia, eu lembro que nessa época eu assistia muito, por exemplo, The Originals, que eu sou apaixonada, inclusive Asha, o vilão da Asha é inspirado no Klaus, de The Originals, Diário de um Vampiro, Teen Wolf, Amanhecer, enfim, eu sou louca por fantasia. Inclusive, a maior parte das minhas leituras são fantasia, né? Sussurro, por exemplo, Fallen, enfim, já li bem na época que surgiu, né? E assim, eu comecei a assistir, a ler e tudo mais, e as histórias começaram a se embolar na minha cabeça. Eu comecei a construir a minha própria história. Aí foi aí que foi surgindo, eu queria colocar no papel. Inclusive, a Asha surgiu como uma fanfic. Aí depois de um tempo eu fui escrevendo, refazendo e tudo mais, eu comecei a me sentir presa no universo de outras pessoas. Eu falei, não, eu quero criar o meu universo. Aí eu saí de uma fanfic, acho que isso uns 2 anos, eu acho. Eu saí de uma fanfic e fui para uma história original. Aí surgiu a Asha, eu passei 6 anos na Asha, até vir o projeto Aurora, me lançar a Marco Verão e aí eu desinvestar, começar a criar história a rodo, né? Eu tenho na gaveta hoje uns 5 ou 6 livros, histórias, né? Porque eu comecei... Foi tão difícil a Marco Verão, lembrei agora, foi tão difícil a Marco Verão que eu fiz umas 5, mais 2 ou 3 histórias, eu acho, a mais, né? Porque eu comecei a criar histórias curtas, aí inventava detalhes e tudo mais, a história ia ficando maior. Eu falei, nossa, já não cabe um conto, já não rola. Por isso que eu fiz pequeno, porque eu tenho dificuldade em dimensionar enredo em página, em capítulo. Aí eu não consigo mencionar uma coisa na outra. Aí eu tento fazer curtinho e aí se quiser rentalmente, tudo mais. Muito bem. Amargo Verão não é o primeiro livro da autora, mas é o primeiro que a escritora decide publicar após 6 anos investindo na melhoria da sua própria escrita. A escritora tem em sua gaveta mais 5 histórias, as quais pretende ir publicando aos poucos. Ai, que delícia! É história que não acaba mais. Ô, Liz, eu vou pedir para você, quando a nossa entrevista acabar, colocar o nome do projeto que você fez parte, para os autores também acessarem, conhecerem. Ele ainda existe, Certo. esse projeto? Sim, sim. Tá super em alta. Inclusive, todas as vezes eu vou conversar com o pessoal, vou fazer convite, né? E o pessoal, já conhece e tudo mais. Muito bem. Aí você coloca lá o nome, o link, que o pessoal pode acessar e conhecer mais sobre esse projeto. Principalmente para autores, isso é importantíssimo. Qual é o teu Instagram? Liz Escritora. Você pode botar aqui nos comentários, Liz, por favor? Ela vai botar aí nos comentários para vocês. Lembrando que eu vou marcar a autora como colaboradora. Então, vocês vão poder assistir no Instagram dela, no meu Instagram e em todos os canais do podcast, do Livro Não Me Livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Então, já corre lá e já se inscreve. Deixa eu botar aqui também, botei. Lise com 2 E's, escritora. Muito bem. E o projeto também, o arroba do projeto Aurora, tá? Enfim. Projeto Aurora, tá aí também, HTT. Ótimo, melhor ainda.
Lizzy, querida, que bate-papo incrível, que privilégio poder conhecer o seu trabalho, a sua história. Estou muito feliz de ter você no meu projeto esse mês de agosto. Eu só te desejo sucesso e só te agradeço. Obrigada. Eu que agradeço também a oportunidade. Inclusive, a gente se conheceu em Acha. Você pode não lembrar, mas quando eu conheci você, eu tinha um outro Instagram e você começou a me seguir e eu até te procurei para fazer alguma coisa, eu não lembro. Tu disseste até assim, ó, eu faço entrevistas e tudo mais, divulgo escritores. Se você quiser, quando você estiver pronta com o seu livro, você vem até mim que a gente fecha, a gente combina, enfim. Você chegou para mim, por isso que eu tenho o teu número já salvo no meu telefone. Você sabe que eu lido com centenas de autores por mês. Por isso que eu digo que eu também não entendo. Eu também não lembro, eu sou horrível, minha memória é péssima. Eu quero ter uma memória abençoada, igual do projeto, sabe? Porque eles pegam a história, milhões de histórias, eles conseguem identificar de que história é quem e lembrar de fatos, de detalhes. Eu fico, gente, como é que eles lembram? Eu não consigo lembrar, eu consigo trocar o nome dos meus personagens. É uma coisa inacreditável. Mas assim, eu sei quem é quem, às vezes eu não lembro o nome e tal. Sei. Mas, Monique, o que você comeu ontem? Não tenho ideia, gente. É desse tipo, entendeu? Sim. Eu lido com muita gente diariamente. O tempo todo, Monique isso, Monique aquilo, Monique. É Monique 100 vezes por dia. Então, gradativamente, eu vou encaixando as coisas. Mas que bom que você procurou, que você mandou mensagem, porque realmente você precisa ser lida e divulgada. E eu me sinto privilegiada durante esse seu processo. Obrigada, tá, querida? Eu que me sinto privilegiada, assim, por você ter me escolhido, por você ter entrado em contato, enfim. Que é sempre bom, né, a gente divulgar e sair divulgando o pessoal e bons projetos. Maravilha! Lembrando que Amarga o Verão está disponível no Kindle Ilimitado, lá no site da Amazon. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui, que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que 4 horas eu volto com mais bate-papo literário. Lizzy, um beijo, amor! Um beijo!